Muito bom tê-lo aqui com a gente, e é sempre bom estarmos juntos para a gente louvar, para a gente encontrar os nossos irmãos, para a gente juntos refletirmos na palavra de Deus. E nós encerramos hoje a nossa série de mensagens que surge a partir dessa pergunta: é possível servir a Deus sem servir a igreja? Onde nós nos dedicamos ao longo das semanas passadas, dos dias anteriores, a refletir acerca do nosso compromisso com a igreja local, com a igreja num local, como parte do direcionamento de Deus para nós, para a nossa vivência comunitária. E a ideia era refletir sobre a importância disso, sobre o quão indispensável é isso que nós fazemos, é esse movimento que nós e tantos outros irmãos em tantos outros locais e momentos fazem de perseverarem num encontro, num local, numa igreja situada num contexto, e a partir das suas características e peculiaridades, servirem a Deus, a partir desse ajuntamento santo, dessa comunidade de fé. Então a gente conversou ao longo desse mês de fevereiro, final de janeiro, sobre essa temática. Semana passada nós tivemos um final de semana inteiro refletindo sobre esse tema, dentro do nosso congresso de voluntários. Nós tivemos aqui os irmãos que servem, as pessoas que servem aqui na igreja, e aqueles também que têm o desejo de servir. Foi um final de semana muito gostoso, intenso, profundo, cansativo, porém muito rico. O André trouxe falas importantes para o nosso contexto como igreja, como Ibaviva. Se você não pôde assistir, convido você, encorajo você a depois, ao longo dessa semana, entrar no YouTube, no canal da igreja Ibaviva, e lá acessar essa série de mensagens onde nós aprofundamos ainda mais a relevância e a importância do tema da igreja, conversando sobre os desafios locais, sobre membresia, sobre o serviço na igreja, enfim. E hoje, para encerrarmos essa série, a gente vai falar sobre esse tema, essa outra pergunta também: e se eu sou um desigrejado? É possível servir a Deus sem servir a igreja? E o tema de hoje é: e se eu sou um desigrejado? Ou também, um outro termo que se refere ao desigrejado é o desinstitucionalizado. Mas se eu colocasse esse tema aqui, eu ia me confundir toda vez que fosse falar, desinstitucionalizado. Então a gente usa desigrejado mesmo, que é um termo comum, destinado a um grupo de pessoas que vem aumentando. Isso, estatísticas do IBGE já mostram, desde 2002 até hoje, vem aumentando. Segundo a revista Ultimato, são cerca de 10 milhões de evangélicos desigrejados, que são pessoas que se encontraram com Jesus, tiveram um encontro real e profundo com Jesus Cristo, começaram a caminhar na igreja, mas por alguma razão deixaram a vida cristã comunitária, deixaram a participação na igreja local, se afastaram, alguns até mesmo criaram uma ojeriza da palavra igreja, da palavra instituição. Essa é uma realidade próxima a nós. Depois da celebração das 9, eu terminei e 3 irmãos vieram conversar comigo a respeito desse testemunho, de que eram desigrejados, não queriam mais se envolver com a igreja, mas enfim, depois repensaram essa perspectiva. E quando eu tenho a oportunidade de conversar com quem está chegando na Ibaviva, e ouço muitos irmãos que eram desigrejados e que agora estão voltando à vida da comunhão e da comunidade. Quando você começa a ouvir a esses irmãos, você percebe que não é um distanciamento, em sua maioria, sem sentido, mas é um número de pessoas, um grupo de gente, que se afasta da igreja por razões que são palpáveis e que doem no coração. Gente que foi desiludida na igreja, gente que foi roubada, teve o seu nome usurpado, literalmente, roubaram o seu dinheiro, gente que foi abusada em todos os aspectos, emocionalmente, espiritualmente, alguns, infelizmente, até fisicamente, que tiveram relações perversas
com gente perversa, com gente mal intencionada, e a gente sabe, e não é apenas algo dos nossos dias, que tem muita gente que se transveste de pastor ou de líder espiritual, que usa o nome de igreja, que usa o evangelho de forma perversa, e nós precisamos ter o senso crítico sempre. Isso é uma herança apostólica, de saber distinguir o homem perverso. Então tem muita gente que faz parte desse grupo, que não se envolve com a igreja, por razões lícitas. Porque o cara foi machucado, porque o cara foi aviltado, porque a família foi destruída, porque os bens foram surrupiados, e cria-se uma mágoa, uma mancha no coração que parece impossível de curar, um muro que parece impossível de transpor, mas é possível, graças a Deus. E a nossa ideia hoje é refletirmos sobre o que a Bíblia diz a respeito dessa tentação de seguir a fé cristã individualmente. O interessante é que, se você olhar o Novo Testamento inteiro, você não vai encontrar nenhuma sombra, nenhum lampejo que possibilite pensar no desenvolvimento da fé e da salvação de forma individual. Não existe nenhuma vírgula que dê o mínimo de base para pressupor que é possível desenvolver-se individualmente na fé, que é possível ter uma fé solitária. Não existe isso, esse não é um pensamento da fé cristã, esse não é um pensamento do Evangelho. Pelo contrário, a fé cristã é eminentemente comunitária. Chama-se para a comunhão, vive-se na comunhão, desenvolve-se na comunhão, então é um chamado para a igreja, é um chamado para a vivência diária da fé. E aí reside o problema, porque na igreja a gente tem de tudo, tem gente muito boa, mas tem gente muito má, tem joio, tem trigo, tem luz, tem sombra, tem acerto, tem erro. E nesse relacionar-se diário, a gente se machuca, a gente vai se machucar, a gente vai se iludir, e a gente vai iludir, a gente vai se frustrar com alguém, e a gente vai frustrar alguém. É a caminhada de gente imperfeita, invocando pelo nome de Jesus. Mas o Evangelho não pressupõe outro caminho, senão esse caminho da vivência comunitária. E eu quero refletir hoje no texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, apenas esse verso, um texto bem conhecido. Provavelmente, se você já estava pensando, em algum momento pensou em não ir na igreja, ou seu pai ou algum amigo recitou esse versículo para você, olha bem, hein? Não deixe de congregar. O texto diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O livro de Hebreus é um livro incrível, como todo livro da Bíblia, né? Mas é um livro muito bacana porque ele tem um objetivo central, onde o seu autor, ele quer encorajar os irmãos que estavam espalhados, em muitos contextos, sofrendo perseguição profunda. O autor de Hebreus quer encorajar esses irmãos a permanecerem firmes na fé, lembrando eles que Cristo é superior. Essa é a mensagem central do texto de Hebreus. Cristo é superior, é a superioridade de Cristo. Ele é superior à lei, Ele é superior a Moisés, Ele é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento, Ele é superior ao sumo sacerdote, Ele é superior a tudo que foi revelado, Ele é superior aos profetas, porque antes Deus nos falou pelos profetas, mas agora nos fala de forma definitiva pelo Cristo, que é a expressão exata de
Deus. Cristo é superior, permaneçam firmes, não deixem se abalar, não desanimem, avancem, Cristo é superior. Essa é a mensagem do livro de Hebreus. Vocês não estão mais sobre os ritos sacerdotais, do sacerdote que se levanta e morre, e amanhã levanta outro e morre, e amanhã levanta outro e morre. Vocês não estão mais sobre os antigos rudimentos da lei, que foi dada ao povo e não teve poder para transformar o povo. Vocês não estão mais presos aos antigos sacrifícios. Vocês agora estão sobre o senhorio de Cristo, que é superior a tudo e a todos. Era aquele que era, que é e o que há de vir. Então a mensagem central do livro de Hebreus é a superioridade de Cristo e como isso gera em nós uma energia, um gás, uma vontade de permanecermos firmes no Evangelho. Quando a gente lê o capítulo 10, você pode até zapear aí, e vai perceber que ele começa falando da superioridade do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é superior a tudo o que já se viu na história, a todos os sacrifícios, e porque ele é superior, ele é definitivo. Isso é muito belo. O autor de Hebreus começa dizendo: vocês lembram que antes de serem encontrados por Jesus, todo ano vocês tinham que oferecer um animal. Vocês tinham que levar um animal até o sacerdote, esse animal era sacrificado, os seus pecados eram perdoados, mas no ano seguinte vocês levavam esse animal, levavam um outro animal para ser sacrificado, ele era sacrificado, os seus pecados eram perdoados, mas no ano seguinte vocês tinham que voltar e fazer isso vez após vez. Por quê? Porque o sangue de bodes, de cordeiros, não eram suficientes, mas agora vocês estão debaixo do sacrifício de Jesus, que é definitivo, não há mais condenação, por isso vocês não precisam mais prestar sacrifício de nenhuma ordem, não há mais débito para com Deus de nenhuma ordem, não precisamos em Cristo sacrificar mais animais, o sacrifício de Cristo é suficiente, não precisamos oferecer oferendas para Deus, o sacrifício de Cristo é suficiente, não precisamos pagar promessas subindo a escada de joelhos, o sacrifício de Cristo é suficiente, não precisamos pagar o dízimo para ninguém, o sacrifício de Cristo é suficiente, bastou e basta, não precisa de mais nada. Ele começa falando do sacrifício de Cristo. Tenho até medo quando acontece esses negócios assim. Falando alguma heresia, Senhor, corrige. Ele começa falando do sacrifício de Cristo. E depois que ele fala da profundidade desse sacrifício, de como esse sacrifício é definitivo, ele diz: por essa razão, por isso, diante disso, e aí começa a série onde nós estamos. Vivam dessa forma, vivam assim, louvem a Deus assim, permaneçam. Ou seja, o verso 25 não é um ordenamento moral, moralista. É muito mais profundo que isso. Ele é proveniente do sacrifício de Cristo. Porque Cristo nos chamou, nós somos impelidos e chamados a essa realidade que diz o texto. Vivemos em comunhão. Porque Cristo nos salvou, nós somos impelidos a resistir à tentação de viver uma fé individual e solitária. Porque Cristo é suficiente, nós podemos, pelo poder do Espírito Santo, desfrutar desse ambiente, mesmo que a gente tenha passado por mágoas profundas, o Espírito Santo de Deus é poderoso em Cristo Jesus para nos reagrupar em comunhão, porque o sacrifício de Cristo é suficiente. Isso é muito belo, porque já nos ensina de pronto que Cristo nos salva para a comunhão, e que a comunhão é o fruto primário da salvação. Vocês estavam mortos, morto não se relaciona com ninguém, mas agora vocês estão vivos, a demanda básica da vida é relação, comunhão, profundidade.
É interessante porque a gente sempre diz, no senso comum, que a salvação é individual. Comum, né, as pessoas falarem isso. Não, a salvação é individual. Óbvio que a gente entende o que a pessoa está falando, mas isso é um erro. Salvação não é individual. Não existe conceito de individualidade nas Escrituras. Indivíduo é um conceito moderno, que surge no movimento racionalista, iluminista, quando os homens param de se enxergar a partir do seu clã, a partir da sua família, a partir do seu povo, a partir do seu ethos, e passam a se enxergar como a soma de tudo. Como a soma de tudo. Aí surge o conceito de indivíduo, de individualidade, um ser distinto, não importa de onde ele veio. Porque antes as pessoas se apresentavam, não, eu sou o Caleb do povo tal, eu sou o Caleb do filho do tal. Depois do conceito de individualismo, isso se rompeu. Sou Caleb, ponto. A Bíblia não trabalha com a dinâmica de individual. A salvação, ela é pessoal. Intransferível. Pessoal. Eu decido por mim, não posso decidir pela minha esposa, não posso me decidir pelo meu filho, por mais que eu queira, pelo meu amigo, eu não posso, é pessoal. Deus com você, você e Deus, pessoalmente. Mas a salvação não é individual porque Cristo não morreu por mim. Cristo não morreu por você, como se você fosse a última cereja do bolo. Cristo morreu por um povo. Cristo morreu por um mundo. Cristo morreu por um coletivo, por um povo, por uma comunhão. E ao mesmo tempo que morreu por todos, Ele nos alcança pessoalmente, na nossa pessoalidade, nos encontra de forma pessoal, mas nunca individual. Fé cristã é eminentemente comunitária. O Deus não é meu, o Deus é nosso. O pão não é meu, o pão é nosso. O Pai não é meu, o Pai é nosso. Eu lembro que uma vez um jovem veio, estava lá no Rio ainda, ele veio pedir para cantar uma música na igreja, que eu chamei essa música carinhosamente de a antítese do Pai Nosso, porque a música era Deus meu, Pai meu, pão meu. Eu falei, não, você não vai cantar essa música aqui nunca. Não, mas por quê? Porque isso aqui é o contrário do Pai Nosso. Nós somos o povo que chama Pai Nosso, não é Pai meu, não é Deus meu, não é o pão meu. Ah, não, mas Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Eu falei, amigo, a cosmovisão judaica, a pessoa só se enxerga como um a partir do povo. É um povo. Quando o salmista diz, meu pastor, não é meu individual. O cara não é moderno, o cara é de Israel. Ele não se vê longe do povo dele. Porque a fé cristã do Antigo ao Novo Testamento é eminentemente comunitária. Então, esse texto surge a partir dessa consciência do sacrifício do Cristo, que nos chama para a comunidade, por isso nos dá poder em Deus, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, para resistirmos à tentação da fé individual e da fé solitária. E você vê que o texto denuncia um problema crônico. Ele diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Era o primeiro século da igreja, e já tinha o costume de não ir para a igreja. Você vê que é um problema crônico. Desigrejado não é uma pauta só nossa. É que o autor de Hebreus não tinha esse nome chique para dar. Mas senão ele chamaria. É um problema crônico. É óbvio que muito dessa exortação e desse encorajamento para não deixar de congregar advinha dos contextos de perseguição que aqueles irmãos enfrentavam, e por medo eles evitavam as celebrações. O pessoal está matando aqui os cristãos, aí a gente se reúne na praça para louvar a Deus. Eu vou morrer, você está maluco? Não vou. Ok, é um ponto, mas mesmo assim, o encorajamento é para permanecer nas reuniões e nas celebrações. Então você vê que esse é um costume antigo, é uma prática antiga, porque é inerente ao ser humano
se cercar ali apenas de si mesmo, permanecer na sua zona de conforto, não se expor, não partilhar vida, não estar em comunidade, porque isso requer sair da sua zona de conforto, isso requer abrir-se com outra pessoa, ter que ajudar, enfim, é um desdobramento que não para mais. Então isso é uma tentação do ser humano desde o começo da história da igreja. Mas o autor de Hebreus, sobretudo nesse trecho, ele vai nos chamar e nos convidar, por causa do sacrifício de Jesus, a termos uma outra atitude, que é a atitude da perseverança. O autor de Hebreus nos convida a uma outra atitude contra essa tentação de viver a fé sozinho, e essa atitude que ele nos convida é uma atitude de perseverança. Eu quero destacar aqui 3 convites à perseverança que nós podemos ver nesse texto. Primeiro é para que a gente persevere na comunidade. Perseverem na comunidade. O primeiro chamado à perseverança é de permanecermos e perseverarmos na vida comunitária. Nas Bíblias mais antigas, o texto vai dizer: não deixem de congregar. Desculpa, como é costume de alguns. A palavra ali, congregar, ela traz a ideia de assembleia, de reuniões. Basicamente, há grandes movimentações que existiam na vida da igreja, como nós lemos no livro de Atos, quando eles se encontravam no pátio, ou quando eles se encontravam para celebrar o batismo, ou quando eles se encontravam para a festa do amor, para celebrar a ceia, mas isso não se limita apenas às grandes celebrações, isso também diz respeito à vida cotidiana da igreja, porque o mesmo livro de Atos vai dizer que esses irmãos se encontravam diariamente, partilhavam o pão de casa em casa, ou seja, o chamado para não deixar de reunir, não deixar de congregar, é um chamado para participar da vida da igreja, que se dá a partir de encontros frequentes e regulares. Isso desde os tempos antigos. Não tem como ter igreja se a gente tem um encontro a cada ano bissexto. Não tem como. Desde os tempos antigos, a concepção de igreja, de comunidade, de compartilhamento da fé, pressupunha encontros regulares, encontros constantes, com todo mundo, com uma parte, com todo mundo de novo, com gente de fora, com gente de dentro, não importa, mas era uma questão essencial e dispensável para o desenvolvimento da fé e da vida da igreja, os encontros regulares, e é nessa consciência que o autor de Hebreus vai chamar a gente para perseverança. Perseverem na vida comunitária, não deixemos de reunir-nos como igreja. E tem algumas razões para ele fazer esse chamado à perseverança, e a primeira razão é pelo fato da gente estar junto. Não deixe de congregar, não falte às reuniões, não desanimem diante das celebrações, porque nós precisamos estar juntos. Esse negócio só dá certo quanto mais junto a gente fica. A gente só cresce e amadurece na relação se a gente está junto. Não tem essa história de falar, vamos crescer, vamos caminhar junto e a gente nunca se encontra. Não sabe quem está no nosso meio. O sujeito vem uma vez, daqui 5 anos ele vem, depois 10 anos ele vem, não conhece ninguém, ninguém conhece o cara, não tem como. Ou a gente se encontra virtualmente, né? Não existe, não dá conta, nem a ferramenta virtual dá conta da densidade que a comunhão chama e que a comunhão necessita. Então a primeira razão para a gente não deixar e não desanimar de participarmos das assembleias, dos encontros, das celebrações, dos cultos, da festa, seja lá o nome que a gente der, é para a gente estar junto, nós precisamos estar juntos, e o simples fato da gente estar junto já é uma vivência comunitária e já é um início para a gente desfrutar daquilo que Deus tem para nós, através de nós e em nós. E é interessante que uma segunda razão pela qual o autor de Hebreus convida esse povo a perseverarem na comunidade, nas reuniões, é o fato de dar um testemunho, de assumir uma postura radical, revolucionária, diante de um ambiente
que a todo instante queria silenciá-los. Como eu disse no começo, muitos dos irmãos que receberam essa mensagem estavam sob forte perseguição, gente morrendo por causa do evangelho. A coisa mais louca é você pedir para que esse povo se reúna. Estão perseguindo a gente. Você quer que a gente vá lá para a praça cantar Jesus Cristo mudou meu viver? Vem só os romanos aqui, os judeus, os gregos, todo mundo está perseguindo a gente. E o autor de Hebreus diz, sim, porque nós vamos dizer em alto e bom som para os nossos algozes, vocês não irão nos parar. Nós continuaremos a louvar o nome do Senhor comunitariamente. Nós continuaremos a nos encontrar regularmente. Morra quem tiver que morrer, doa quem tiver que doer, porque não tem como parar isso. Não é só que a gente quer, não tem como. A suficiência da salvação do Cristo nos chama a nos encontrarmos. Então era um ponto de resistência. Não deixem as reuniões, não deixem de se encontrar como igreja, porque quando vocês se encontram, vocês dizem aos algozes de vocês, vocês não nos pararão, nós continuaremos a nos encontrar, a louvar e a proclamar o nome do Senhor Jesus. Essa é a realidade, por exemplo, hoje das igrejas perseguidas. Se você tiver a oportunidade de conhecer, de conversar com missionários que atuam em cidades, em países, onde o simples fato de você carregar uma folha da Bíblia pode te gerar morte a você e a sua família, nessas regiões, os crentes são obstinados porque eles não param de se encontrar. Quer seja numa caverna, em cima da árvore, no meio do mato, num túnel, no porão de uma casa, nem nos lugares de maior perseguição, a igreja deixa de se encontrar, a igreja deixa de se reunir, porque é um ponto de testemunho na história. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou sobre a igreja. E também uma outra razão, uma terceira razão pela qual o autor de Hebreus encoraja os irmãos a não abandonarem, não desanimarem, não desistirem, não deixar de se reunir, é o fato de nos ajuntamentos, nós sermos abençoados por tabela. Quando a gente se reúne, a gente não se reúne para passar tempo. Eu acho que isso aqui está mais do que claro. A gente se reúne, também não é para ouvir música, embora a gente ouça. Também não é para ouvir uma mensagem, embora a gente ouça. A gente se reúne aqui para invocar o nome de Jesus. Esse é o pressuposto básico do culto. É o entendimento bíblico do culto. Gente que foi alcançada por Jesus, que se reúne para juntos invocar o nome de Jesus. É interessante que culturalmente, quando a gente termina de pregar, ou quando a gente vai pregar, as pessoas falam, pastor, é você que vai dar o culto? Fico pensando, né? Tudo bem. Na verdade, o culto é nosso. Porque se você não veio aqui para invocar o nome de Jesus, ou você está perdido, e a nossa oração é que você seja encontrado por Jesus, ou você não está concatenando bem o que é fé cristã, o que é culto. Culto é o local, o ajuntamento de gente que se encontra para invocar o nome de Jesus. Quando nós invocamos o nome de Jesus no nosso meio, quer seja na nossa casa, quer seja na nossa família, quer seja em celebração, alguma coisa acontece. A gente está invocando o nome de Jesus, não estamos invocando o nome do André, graças a Deus, não estamos invocando o meu nome, graças a Deus, a gente está invocando o nome de Jesus. A gente está dizendo que Ele é Senhor sobre a nossa existência, que Ele é o Rei sobre a nossa história, que Ele é o único digno de adoração. Meu amigo, tem uma realidade para além dessa realidade física, que a gente não vê, mas que percebe um povo que invoca o nome de Cristo. Então, quem participa do culto é abençoado por tabela. Eu lembro que na igreja lá do Rio de Janeiro, tinha um irmão que era ateu e que ia no culto. O cara não cria em Deus, mas todo o culto estava lá. Pá.
Aí o dia, o cara inteligentíssimo, um cara cabeça, as pessoas consultam esse cara para diversas coisas. Todo domingo estava lá. Falei, irmão, você não é ateu? Não sou. Mas por que você vem aqui? Falou, porque eu me sinto bem. Me sinto bem de uma forma que eu não sei explicar. Falei assim, como assim você se sente bem? Do tipo, a música é boa, e olha que a música nem era boa, né? Não, não é isso. Você se sente bem, às vezes, né? Você se sente bem por causa do ar-condicionado, do ambiente? Não, é mais do que isso. Eu não sei te explicar, é uma coisa que acontece aqui dentro. Sou invadido por uma paz dentro da minha alma, eu não sei quantificar. Eu falei, mas você não é ateu? Quer rigor? Você não sabe quantificar, essas coisas não têm sentido nenhum. Eu falei, eu não sei te explicar, mas eu me sinto bem. Isso é ser abençoado por tabela. Eu tenho que confessar um pecado aqui como pastor, às vezes eu venho para a igreja com uma tentação, com um desejo, na verdade, de ficar assistindo o Faustão, né? Sim. Só que tudo que eu queria era sentar e ficar vendo o Faustão. Se algum pastor disser para você que gosta de estar todos os domingos na igreja, meu irmão, ou esse cara é muito santo, ou ele está mentindo. Porque tem domingo que a gente vem e fala, eu não queria estar aqui. Queria estar mesmo vendo o Faustão, depois o Fantástico, depois de dormir. Mas invariavelmente, eu sempre saio diferente da forma como eu entrei. Ou por conta de um louvor, ou por conta da palavra, ou por conta de uma conversa, por conta de um abraço. Porque para além das perspectivas materiais visíveis, nós estamos invocando o nome de Jesus no nosso meio. A gente está dizendo que nós estamos aqui para adorá-lo, que Ele é o Senhor sobre a nossa vida, que esse povo aqui tem uma coisa em comum, e não é política, não é o time de futebol, não é a roupa, não é o dinheiro, o que nós temos em comum é Jesus Cristo. Então isso aqui transforma o ambiente, muda o ambiente. Então perseverem na comunhão, fiquem juntos, mantenham uma postura de resistência ante a perseguição, desfrutem desse ambiente onde vocês são abençoados, mesmo quando vocês não querem estar. Primeiro chamado do autor de Hebreus é para que a gente persevere na vida comunitária, mas esse texto também nos convida a perseverarmos na comunhão. Aí você diz, não é a mesma coisa perseverar na comunidade e perseverar na comunhão? Não, já falei isso aqui, repito, a gente tem falado diversas vezes. Participar da comunidade é uma coisa, desfrutar da comunhão é outra coisa. Você pode muito bem estar na comunidade, mas não desfrutar da comunhão. Comunidade tem a ver com estar junto, fazer parte de uma comunidade, com algo em comum. Comunhão tem a ver com conhecer e ser conhecido. Partilhar vida, chorar junto, rir junto, se alegrar junto, comemorar junto, lutar junto, confessar pecados uns aos outros, orar uns pelos outros, pastorear uns aos outros. Isso é comunhão, e é isso que o texto de Hebreus diz. Não deixem as reuniões, não deixem de celebrar como igreja, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. E aqui o tópico é encorajamento. Mas no texto acima e abaixo também vão aparecer outras ordenanças para se desenvolver no ambiente da comunhão. Amem uns aos outros, consolem uns aos outros, em toda a Bíblia, pastoreiem uns aos outros, é um chamado para a comunhão. Então nós somos chamados para perseverarmos na comunidade, nas reuniões, estarmos juntos, mas somos chamados para perseverarmos na comunhão, no partilhar a vida, no ser conhecido. Tem gente que chora com a gente que ri com a gente ri com as pessoas, a gente chora com as pessoas, gente que nos discipula, gente a qual nós discipulamos, pessoas com as quais nós prestamos conta, falamos, que minha vida está uma bagunça, vem aqui, me ajuda. Uma área doída, gente com quem nós podemos ser autênticos, confessar os pecados, como diz Tiago 5,16, isso é comunhão. E quando nós não perseveramos na comunhão, nós nos tornamos um desigrejado
com igreja. Porque existe o desigrejado que não vai na igreja. Mas tem um desigrejado que vem para a igreja. E tem muitos. O cara vem para a igreja, está todo culto, está junto, até serve. Mas ninguém conhece o cara. Ninguém sabe das lutas dele. Ninguém sabe dos ganhos dele. Ninguém sabe das alegrias dele. Ninguém chora com ele, ninguém ri com ele. Ele não chora com ninguém, ele não ri com ninguém. Ninguém conhece o sujeito. Ele está ali. Ninguém discipula ele não discipula ninguém. Ele vive na comunidade, mas é desigrejado de comunhão. Ele se basta. E ele usa a igreja para consumir o que a igreja pode dar, de louvor, de palavra, mas é sempre para ele. Esse é um desigrejado, pior do que o desigrejado fora da igreja. Porque o desigrejado fora da igreja, você chega e fala: irmão, beleza, bora, vamos aí, sacode a poeira, a igreja é assim, mas Deus está com a gente ora junto, vem comigo, eu vou estar com você, vamos entrar de novo para a vida da igreja. Agora esse que está dentro da igreja é desigrejado, a gente não sabe. A gente não conhece. Ele chora sozinho, ele luta sozinho, ele ri sozinho, se alegra sozinho. É impastoreável, não presta contas para ninguém. Ninguém presta contas para ele é um indivíduo só, solitário, no meio de um monte de gente, deixando de desfrutar a beleza da igreja, que é o benefício da comunhão. Igreja tem uma beleza, dentre as suas belezas, que é a capacidade de desfrutar do benefício da comunhão, que é quando eu digo: irmão, eu não consigo mais orar, ora por mim. Eu não consigo mais lutar, lute por mim. Eu não consigo mais andar, me carrega. Eu estou sobre situação de pecado, eu estou prestes a destruir a minha família, vem aqui e me confronta. Eu caí, eu estou preso, eu não consigo me libertar desse pecado, ora por mim. Benefício da comunhão, riqueza que a gente tem da igreja, que a gente pode ser infelizmente desigrejado disso. Interessante nesse texto, que se você olhar o começo do capítulo 10, até antes a parte prática, o autor de Hebreus, ele vai apresentando o sacrifício de Cristo como o suficiente, mas esse é um texto trinitário. Ele fala do papel do Cristo, ele fala da ação de Deus, ele fala da ação do Espírito Santo, toda a trindade promovendo salvação. É um texto comunitário por excelência, porque a trindade está se movendo de forma a produzir comunhão. Então nós temos o exemplo da trindade que age em comunhão, e por essa razão ele diz: por isso, entrem com ousadia diante de Deus, pelo novo e vivo caminho, se apeguem-se a Cristo Jesus, por isso amem-se uns aos outros, no verso 24, por isso não deixem de se reunir, porque toda a ideia e o ambiente do texto é produzido, nutrido, frutificado no ambiente da trindade, que é um ambiente de comunhão por excelência. Se nós cremos que Deus é trino, mas é um, nós cremos no ente que é a comunhão por excelência, porque como podem ser três e ao mesmo tempo ser um? Só é possível se eles vivem em profunda harmonia, em profunda unidade, em profunda comunhão, de tal forma que a gente não sabe onde começa um e onde termina outro. E se nós chamamos esse Deus de Deus, então nós estamos invocando a comunhão por excelência. Perseverem na comunidade, mas perseverem na comunhão. Partilhem vida. Construa relações profundas. Deixe-se ser visto. Veja os outros nas suas dores,
nas suas crises, nas suas angústias, nas suas imperfeições. Deixe que Deus use pessoas para serem instrumentos, para te levarem à maturidade da fé, com exortações, com confrontação, com encorajamento, com palavras de consolo. Seja isso também para as pessoas. Vez ou outra, sempre tem alguns irmãos que falam: pastor, a gente está aqui há um tempo, já há 1 ano, 2 anos, ninguém viu a gente não conhece ninguém. Estar na comunhão estar na comunidade, estar na comunidade. É só você chegar, parar o carro, pronto, entrou, você está aqui. Estar na comunhão é um movimento de mão dupla. A gente não pode aqui obrigar e falar: irmão, você vai prestar conta aqui amanhã, você vai vir aqui no gabinete pastoral, eu quero saber da sua vida, você traz o seu saldo bancário, você traz tudo, e tem um detetive atrás de você ainda se você mentir. Não tem como fazer isso, loucura. Comunhão você não obriga. Comunhão é uma via de mão dupla. A gente vai, a gente vem. E aí eu sempre lembro de um pastor uma vez que comentou na sala de aula, que uma vez uma irmã que caminhava já há um tempo na igreja, teve que fazer uma cirurgia e ficou 5 meses afastada da igreja. E aí depois desses 5 meses ela retornou para a igreja e foi falar direto com o pastor. Falou: pastor, tem uma reclamação para te fazer. Não vou mais contar a história. Então, acabou, irmãos. Deus nos abençoe profundamente. E aí ela falou: pastor, tem uma reclamação para fazer. Essa igreja é miserável. O pastor já regalou o olho já. Por quê, irmã? Não, porque eu fiquei 5 meses, fiz uma cirurgia, fiquei 5 meses longe da igreja. Ninguém me ligou. Ninguém me ligou. O pastor falou: irmã, ok, isso é um ponto importante. Mas você está querendo me dizer que você passou 5 meses sem vir na igreja e ninguém sentiu sua falta? E você acha que isso é culpa da igreja? Que tipo de relacionamento você trava com as pessoas? Que você fica 5 meses fora e ninguém sente saudade de você? Que tipo de comunhão você partilha, que você fica 5 meses longe e ninguém diz: calma aí, está faltando testa aqui, está uma paz, está muito tranquilo, está muito sossegado, está faltando o Vagnão aqui para cantar, não estou sentindo, cadê o Vagnão, não canta mais? Vou ligar para ele. Que tipo de comunhão você trava, que você fica longe e ninguém sente sua falta? Porque comunhão requer perseverança e é uma caminhada que não é institucional. Comunidade é institucional. Comunhão é orgânico. É orgânico. É alimentado e se alimenta. Ao mesmo tempo que dá, recebe. Então o autor de Hebreus diz: perseverem na comunidade, perseverem na comunhão, não deixem de congregar, e quando vocês se congregarem, se reunirem, lembre-se sempre de se encorajarem uns aos outros, de fortalecerem-se uns aos outros, e por fim, é também um chamado para perseverarmos na esperança. Perseverem na comunidade, perseverem em comunhão, perseverem na esperança. Porque o texto diz: ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixem de participar das reuniões com toda a igreja, mas encorajem-se uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui o autor de Hebreus já pressupõe que todos os seus leitores vão entender o que ele está falando, porque ele fala desse o dia e nem explica o que é. Nem explica o que é. Já parte do entendimento que aquele povo entendia. E de fato essa era uma linguagem comum, tanto no Antigo Testamento, que se referia ao dia do Senhor, quanto ao Novo Testamento, que ganhou o significado em Cristo, se referindo à volta do Cristo. Então o dia aqui diz respeito à volta do Cristo. Ele diz: não desanimem,
perseverem na comunidade, perseverem na comunhão, ainda mais quando vocês veem que se aproxima a volta do Cristo. E aqui é muito belo, porque ele junta dois temas e faz com que esses temas sejam inseparáveis, que é a comunhão e a volta do nosso Senhor Jesus. É a comunhão e a escatologia, as coisas sobre o fim. Ele junta esses dois temas centrais no mesmo versículo, apresentando eles como temas inseparáveis. Se nós falamos de comunhão, nós falamos da volta do Cristo, e se nós falamos da volta do Cristo, nós estamos falando de comunhão, porque quando Cristo voltar e consumar a sua obra, nós viveremos em plena comunhão. Logo, não tem para onde fugir. Não tem esse negócio de solitário. Não tem esse negócio de individual. Porque quando Cristo voltar, nós estaremos juntos numa mesma mesa. Tomara que Jesus coloque na sua frente aquela pessoa que você nem quer ver pintada de ouro. Você passar a eternidade lembrando que Jesus morreu por um povo e que a fé cristã é eminentemente comunitária, chamado da morte para a comunhão e se faz na comunhão. É por isso que ele diz, ainda mais que vocês veem os sinais, percebem que o dia se aproxima, ele junta comunhão com a volta do Cristo e esses dois temas são inseparáveis. É interessante porque ele diz, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Num primeiro momento, isso serve de uma exortação, do tipo, Cristo está voltando, mano, vamos aí, bora para a comunhão, não desanima, não foge do grupo não, vem. Mas é mais do que isso também. E é interessante porque quando você lê esse texto, 2000 anos depois, você fala, calma aí, o autor de Hebreus aqui errou feio, né? Ele diz para aquele povo, vamos, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Irmão, passaram-se 2000 anos, que noção é essa de proximidade que você tem, que nem mineiro tem? Se aproxima 2000 anos. Ele mentiu? Não. Ele estava enganando? Não. Isso é uma fala comum nos apóstolos, nos textos apostólicos. Vivamos uma vida reta, uma vida santa, porque o dia se aproxima. Fortaleçam-se, não desanimem, porque o dia se aproxima. Levantem-se, invoquem a Deus, adorem ao Senhor, porque o dia se aproxima. O dia vem, está vindo. Os caras viviam como se Jesus fosse voltar amanhã. E não é que eles eram enganados, ou que eles não tivessem de fato esse desejo, ou que eles estivessem mentindo para o povo. Eles viviam com essa consciência de que Cristo voltaria logo ali, amanhã o dia se aproxima, por causa da intensidade da comunhão. A nossa profundidade na comunhão regula o nosso anseio pela volta do Cristo. O nosso anseio pela volta do Cristo demonstra a nossa profundidade na comunhão. Esses caras viviam uma comunhão tão intensa, encontravam-se diariamente, partiam do pão diariamente, distribuíam tudo que tinha, não tinha entre eles necessitado algum, louvavam, criam, ensinavam, mantinham-se firmes nas doutrinas dos apóstolos, de tal forma que ganhavam a sensibilidade das pessoas. Era uma comunhão tão profunda, que eles tinham a plena convicção de que a plenitude da comunhão chegaria amanhã, porque a volta do Cristo é, na verdade, a plenitude da comunhão. Cristo não volta para te buscar, Cristo não volta para me buscar, Cristo volta para buscar a sua igreja, e para nos levar para a comunhão plena, eterna. Quanto mais profunda e intensa for a nossa relação de comunhão na comunidade, mais viveremos com a certeza de que Cristo está logo ali, está chegando, o dia se aproxima. O inverso também é verdade. Quanto mais fria
e desigrejada for a nossa relação na comunhão, menos a gente vai perceber a volta do Cristo. Vai ser um negócio distante. Espera aí, Jesus, deixa eu casar primeiro. O que regula a nossa expectativa da volta do Cristo é a profundidade da comunhão. E a nossa expectativa da volta do Cristo revela a nossa profundidade em comunhão. É por isso que ele diz, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima, comunhão e a volta do Cristo estão ligadas, porque quando Cristo voltar, vai nos chamar para a comunhão. Espaço de solidão é o inferno, espaço de solidão é a morte, espaço de individualismo é o inferno, espaço de individualismo é a morte. Quando Cristo voltar, se cumprirá aquilo que disse o profeta, Jesus Cristo, um em todos, plena comunhão. Perseverem na comunidade, perseverem na comunhão, perseverem na esperança.